Maravilha, então. Bora começar a falar sobre o que a gente pensa sobre herança, né? Vamos criar aí algumas ideias sobre herança. Herança não tem muito a ver com o que você acha, né? Que é herdar dinheiro, mas é herdar coisas. A gente está herdando realmente. A ideia da herança é muito legal na orientação a objeto. É uma prática muito interessante de reaproveitamento de código, né? Quando você começa a pensar em montar alguma estrutura, a gente começa a criar as coisas e a gente começa a perceber que, às vezes, a gente está replicando a mesma informação. Por exemplo, a gente começa a criar um sistema e aí a gente começa a desenhar como que vai ser. Desenhar vem de design, de projeto, né? Então, projetar, desenhar, quer dizer a mesma coisa na minha cabeça, porque vem do inglês design e dá as duas traduções, né? Ou desenho ou projeto. Então, quando você começa a desenhar a tua solução computacional de algum problema, você começa a pensar assim: bom, eu vou ter uma classe para cadastrar os clientes. Então, porque eu vou vender alguma coisa para cliente. Tá, mas se o que eu vou vender, eu compro de alguém. Então, eu vou também ter um fornecedor. Então, você tem cliente e você tem fornecedor. Só que você vai ter os teus funcionários. Então, você tem cliente, tem fornecedor e tem funcionário. E aí você acaba percebendo que do cliente você vai querer o nome, do funcionário você vai querer o nome, do fornecedor você vai querer o nome. E aí você fala assim, beleza, eu quero o e-mail do cliente, eu quero o e-mail do fornecedor e eu quero o e-mail do funcionário para poder me comunicar com ele de alguma forma, né? E aí você começa a ver, sei lá, eu quero o telefone do cliente, do fornecedor, do funcionário. Nossa, mas tem tantas coisas que são iguais no cliente, no fornecedor e no funcionário. Parece que eles são a mesma coisa. A estrutura é a mesma, porque eles são pessoas, né? Então, como eles são pessoas, as características que a gente vai armazenar são muito similares, né? Varia algumas coisas básicas, por exemplo, o cargo do funcionário, o limite de crédito do cliente, sei lá, o CNPJ ou o nome da empresa daquele fornecedor. E aí a gente começa a ter algumas pequenas diferenças, mas são muito pequenas, o resto é tudo igual. Quando você começa a pensar que existe muita igualdade entre essas coisas, você fica pensando assim, pô, será que eu não poderia criar a pessoa e colocar um campinho, né, para dizer se essa pessoa é cliente, ou se ela é fornecedor, ou se ela é funcionário? Bem, é quase isso daí a herança. A gente usa a técnica da herança para fazer uma simplificação. Então, eu pego tudo que é igual de fornecedor, cliente e funcionário, reúno num único local. Então, esse local daqui, eu, por exemplo, vou chamar de pessoa. É uma pessoa, vou cadastrar uma pessoa. E aí, na pessoa, eu vou colocar o nome, o endereço, o CPF, todas as características que são comuns às três classes. Coloco em pessoa. E aí eu vou fazer o quê? Monto toda a classe pessoa, colocando os atributos, os métodos, as validações necessárias, tudo que é importante, eu monto nela, deixo ela preparada. Agora eu vou criar um cliente. O cliente, ele não precisa copiar tudo isso, né? Eu ter que reescrever todo esse código. O cliente é uma especialização da pessoa, porque, por exemplo, eu posso colocar o limite do crédito, né? Então, o cliente tem um limite de crédito. Já que o cliente tem um limite de crédito, eu pego uma pessoa e especializo ela, adiciono alguma coisa. Eu estou adicionando o limite de crédito. Beleza, o fornecedor, estou adicionando de qual empresa que ele é. O funcionário, estou adicionando o cargo que ele tem. E aí você está especializando. Então, quando você ouvir a ideia, né, de alguém falando, faz uma herança. Vamos pensar assim, quando eu ouvir, faz uma herança, porque você não fez uma herança? Entenda, faça uma especialização daquela classe, copia tudo aquilo e melhora. Você pode pensar assim, então quer dizer que eu faço uma especialização. Se a gente for para o ambiente gráfico, visual, né, fica mais interessante. Quantos botões a gente tem, né? A gente tem um monte de tipo de botão, mas existe um tipo de botão mais
padrãozão, que é um botão, né? Um retangular com um texto. É um botão. Aquilo ali é um botão. Então foi criado um botão. Só que se você for olhar, por exemplo, aqui eu tenho um botão que não tem um texto, ele tem uma imagem. Então esse daqui é um botão que só tem imagem. Mas ele funciona exatamente igual a um botão. Ele funciona exatamente igual a um botão. E aí, então, como que eu fiz esse botão que só tem imagem? Eu peguei o botão original e eu modifiquei, eu especializei ele para que agora, no lugar de um texto, ele consiga comportar uma imagem. Só que tem alguns casos que eu tenho o botão com texto e imagem. É uma outra especialização aonde eu posso criar um outro objeto, uma outra classe, que vai gerar objetos que vão ter imagem com texto. E é um botão e funciona exatamente como um botão. Quais são as características de um botão? Quando eu paro o mouse em cima, ele muda. Você viu que ele mudou? Ficou ali um sobressalto nele. Ele muda a cor, ele dá uma balançada. Alguma coisa acontece para indicar que o mouse está em cima. Isso é uma característica que todo botão tem. Se eu for aqui do lado, tem um outro botão, ele funciona igual. Se você pegar aqui, tem um outro botão aqui do lado, ele funciona igual. Se você passar aqui embaixo, isso daqui são botões, botões. E eles têm o comportamento exatamente igual. E aí eu estou falando de sistema operacional, estou falando de aplicação, o comportamento de um botão é a mesma coisa. Só que eu tenho vários tipos de botões. Eu tenho um botão que ele é um botão mais básico, simples, e aí eu vou melhorando o botão da forma com que eu queira, né? Existe um botão que eu gosto bastante, que é esse botãozinho daqui, né? Isso daqui é um botão, tudo isso daqui é um botão só. E esse botão, ele tem associado a ele um menu suspenso. Quando eu clico, ele abre um menu suspenso. E aí você fala assim, nossa, esse botão daqui, ele abre um menu suspenso? Ele abre exatamente esse menu daqui, Esse menu daqui não é outro menu, é o mesmo menu que é aberto quando eu clico nesse botão. Existe botão que ele muda, né, o estado dele. Quando eu clico o botão, dou um clique, ele afunda e volta, dando a ideia que ele foi pressionado, né? Mas tem botão que eu clico e ele fica afundado. E aí por quê? Porque é para dizer que está alguma coisa ativada, por exemplo. É uma característica do botão, né? Fazer isso aí, ele ficar afundado. Aí quando você quer desativar, você clica sobre ele e ele solta, aí ele volta ao estado normal. A gente pode imaginar, e aí eu sempre gosto de fazer essa analogia, me perdoem os que não acreditam, mas eu vou usar citações bíblicas agora. A gente tem que imaginar assim, Deus é o grande desenvolvedor do universo. E aí Deus foi lá e falou assim, boa, vou criar uma classe ser humano. E aí ele foi e criou uma classe ser humano. E a classe ser humano dele, ele chamou de Adão. E aí ele pegou e falou assim, segundo os conceitos bíblicos, né, segundo está na Bíblia, ele pegou o Adão e fez uma especialização criando a Eva. Aí ele especializou a classe homem, gerando a classe mulher. E a partir dali, ele começou a criar outras especializações. Então, cada vez que ele cria um novo modelo de ser humano, ele está juntando algumas características. Em algumas linguagens orientadas a objeto, você pode especializar uma classe a partir de várias outras. No Java, em específico, você consegue especializar a partir apenas de uma. Então, eu posso pegar uma classe e gerar uma ou muitas especializações a partir dela. Mas a classe especializada só pode ter uma classe que ela herdou características. Ela não pode herdar de várias classes. Então, é como se fosse um para muitos, né? Tem soluções para a gente fazer implementações, e aí a palavra mágica que eu acabei de falar, que solucionam o problema da múltipla herança. Eu posso, a partir de um único pai, né, uma única classe maior, criar vários filhos. Então, é normal você ouvir que é superclasse, subclasse. A classe
mais primitiva, né, a primordial, a primeira, ela é a superclasse. Quando eu especializo ela, ela cria uma subclasse. A classe especializada é uma subclasse. E lembrando que sub não quer dizer que é inferior, pelo contrário, a gente está especializando, aumentando o poder daquela classe, né? Então, essa é a ideia. Isso daí é muito comum da gente fazer e da gente ver. A herança é um processo de reaproveitamento de código. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, um exercício, e aí a gente vai tentar entender como que funciona a herança fazendo um exercício prático. E aí a gente vai tentar desenvolver, a partir deste exercício daqui, o entendimento da herança. Vamos entender aqui o exercício. O exercício é o seguinte, ele fala que uma empresa de locação de veículos necessita de um sistema para armazenar informações sobre uma frota de veículos. É isso daí. Ela precisa registrar os veículos dela de alguma forma. E ela não trabalha apenas com um tipo de veículo, né? Mas para todos os tipos de veículo que ela trabalha, é necessário armazenar informações como a placa, a marca, o modelo, o ano, o valor que é cobrado pelo km rodado, pelo quilômetro rodado, né? O quilômetro inicial antes de você alugar, o quilômetro final quando a pessoa te devolve o veículo. E essa locadora de veículos possui duas categorias. Ela tem dois tipos de veículos, né, para que ela possa alugar. Ela tem os veículos que são veículos de passeio e ela tem os veículos que são do tipo carga. Os veículos do tipo passeio e do tipo carga são apenas dois tipos. A gente não tem mais para não aumentar, mas aqui tem uma ideia. Todo veículo, não importa se ele é passeio ou se ele é carga, ele vai ter uma placa. Ele tem o número da placa lá, tem uma identificação da placa. Ele tem uma marca, tem um modelo, tem um ano de fabricação desse veículo, não importa se passeio ou se carga, tem o valor da locação, tem o valor, né? Quando eu alugo ele, a gente registra o km, a quilometragem. Quando o veículo é devolvido, a gente também registra essa quilometragem para fazer o cálculo. O total da frota, nessa locadora em específico, são 15 veículos. Lá tem 15 veículos. Sendo que, destes 15 veículos, 10 são do tipo passeio e 5 são do tipo carga. Aqui vai dar uma margem para a gente continuar a aprimorar esse exercício lá no polimorfismo. Por enquanto, a gente vai ter duas coisas distintas. Lá no polimorfismo, a gente vai conseguir juntar isso daqui. Mas, por enquanto, eu vou ter, né, dois tipos de coisas que eu vou ter que gerenciar. Uma que vai ter 10 veículos do tipo passeio e outra que vai ter 5 veículos do tipo carga. E aí vem as especificações do nosso problema, né? Para os veículos do tipo passeio, é necessário armazenar se o veículo possui ar-condicionado e o número de portas. Algumas pessoas querem carro que obrigatoriamente tenha que ter ar-condicionado. Outras pessoas precisam que o carro tenha quatro portas. Outras não têm necessidade. Então, tudo isso daí influi no valor do aluguel do carro, né? Para os veículos do tipo carga, é necessário armazenar a capacidade em toneladas que esse veículo consegue carregar. Então, por exemplo, eu vou alugar um caminhão, aí ele tem lá a capacidade de carregar 15 toneladas. Beleza, 15 toneladas. Ah, mas eu preciso carregar mais coisas. Eu vou procurar por um veículo que tenha maior capacidade de carga para poder transportar isso daí. Todos os veículos cadastrados, eles devem de possuir um valor de locação. Isso daí já está certo, então não importa se carga ou passeio. Só que o valor da locação é calculado da seguinte forma. A gente vai pegar o número de quilômetros que rodou durante a locação e multiplicar pelo valor que é cobrado por cada quilômetro. Uma multiplicaçãozinha simples. Só que o valor, né, do número de quilômetros rodados, a gente vai obter pela diferença da quilometragem final menos a quilometragem inicial. Então, essa subtração daí vai dar para a gente quantos quilômetros o veículo rodou, a gente multiplica isso daí pelo valor da quilometragem do aluguel, né? E aí, beleza, a gente consegue calcular quanto que vai ficar o aluguel do veículo. Só que no nosso sistema, a gente vai fazer o seguinte, uma implementação diferente para o tipo carga, né?
Para o veículo do tipo carga, como ele carrega peso, a gente vai colocar um acréscimo no valor de locação de mais 10%. Então, a gente calcula o KM, os quilômetros rodados, vezes o valor do quilômetro, e aí a gente aumenta em 10%. Esse 10% daqui é justamente para a gente ter de volta o desgaste pelo transporte de cargas pesadas, né? E além de armazenar essas informações acima, o sistema deve permitir algumas consultas, né? Algumas listagens, a gente fazer uma listagem. Listar todos os veículos cadastrados, então eu quero mostrar todos os veículos, não importando se é passeio ou carga, eu quero listar todos. Consultar o valor de locação mediante a digitação da placa do veículo, então eu digito a placa do veículo, eu vejo o valor que é cobrado pelo quilômetro desse veículo. E o número de veículos com ar-condicionados. Quero mostrar lá quais são os veículos com ar-condicionado e o número, né? A gente pode listar isso daí. Então, são os pedidos para a gente montar, para a gente fazer alguma coisa a mais do que simplesmente fazer herança montando as classes, a gente fazer alguma coisinha um pouco mais esquematizada, né? Começando a nossa brincadeira. Depois da apresentação desses requisitos, vamos começar a modelar o sistema dentro do paradigma de orientação a objetos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são os objetos que a gente tem. Ficou claro que a gente tem dois objetos, né? Que é o objeto veículo do tipo carga e veículo do tipo passeio. São os dois tipos de objetos que a gente vai lidar aqui. A gente tem que agora começar a identificar quais são os atributos e os comportamentos de cada um desses objetos. Então, agora a gente não tem tudo mastigadinho. A gente vai começar a analisar o problema e criar a solução a partir do texto proposto, né? Então, aqui eu coloquei numa tabelona, né, uma coluna com todos os dados do veículo do tipo passeio e na outra todos os dados do veículo do tipo carga. Vamos começar a ver quais são os atributos, quais são as características que nós temos nos veículos do tipo passeio. Então, lembrando, todo veículo deve ter placa, então a gente tem placa, a gente tem marca, modelo, ano, o valor, né, que é cobrado por cada KM, o KM inicial antes da locação e o KM final quando é devolvido. O veículo do tipo passeio a gente tem que registrar, né, se tem ou não ar-condicionado, e também a gente tem que registrar a quantidade de portas que ele tem. Então a gente vai ter que ter um método construtor, né, os comportamentos, os métodos que a gente tem para a classe veículo do tipo passeio é o construtor, o método set e o método get para cada um desses atributos daqui. Então a gente tem um set, tem um get. E aí a gente vai ter um método que vai calcular o valor de locação. Então, quando a gente preencher todos os dados de um veículo, colocando o KM rodado, o inicial, o final, a gente vai conseguir, então, fazer a chamada aqui do calcula valor de locação, e o calcula valor de locação nos resulta exatamente no valor que deve ser pagado pelo aluguel completo. Se não for preenchido aqui o KM final, a gente ainda não consegue calcular o valor de locação, né? Então tem essa característica aí. O veículo do tipo carga, né, segundo o texto, ele fala que todo veículo tem que ter placa, marca, modelo, ano, o valor que é cobrado pelo KM, o registro da quilometragem inicial, o registro da quilometragem final. E quando o veículo é do tipo carga, a gente ainda vai colocar um atributo para registrar qual que é a capacidade em toneladas que esse veículo consegue transportar. São esses daqui os atributos que tem um veículo do tipo carga. Ele vai ter o construtor dele, o método set, o método get para cada um dos atributos e também vai ter um método para calcular o valor de locação. Beleza, a gente já tem um método para calcular o valor de locação. E lembrando que esse daqui, ele calcula igual ao veículo de passeio, só que depois ele adiciona mais 10%. É a diferença nesse método. Nesse momento, a gente consegue perceber, e já está destacado, né, que existem algumas coisas que são em comum. Tanto para o veículo do tipo passeio, como para o veículo do tipo carga, existem algumas coisas em comum. O que nós temos em comum?
a placa, a marca, o modelo, o ano, o valor do KM rodado, o valor do KM inicial, o valor do KM final. Isso daí é comum a todo veículo. Todo veículo que a gente for cadastrar na nossa locadora, não importa o tipo, a gente vai registrar placa, marca, modelo, ano, valor do KM, KM inicial, KM final. É isso daí que a gente vai fazer. Então, peraí, se a gente vai registrar isso daí, e isso daí é comum, a gente pode pensar, então, em separar isso daí, né? Então, a gente poderia separar em algo comum, que é veículo, né? Isso daí é a característica de um veículo. Então, a gente vai criar tudo sobre um único veículo. Então, veículo, ele vai ter placa, marca, modelo, o ano, o valor do KM, o KM inicial e o KM final. Isso daqui, a gente está tirando tudo que é em comum e criando uma classe mais primitiva. Porque a classe especializada, quando ela for passeio, ela vai ter 2 atributos a mais, 2 características a mais. E quando ela for carga, ela vai ter uma característica diferente dessas 2 a mais. Então, o que é diferente a gente vai tratar depois. O que é igual, a gente vai fatorar, né? A gente vai criar aqui um algo em comum. Vamos começar, então, criando essa classe daqui para representar um veículo apenas. Então, a gente vai criar um veículo. Esse veículo não é de nenhum tipo, ele é um veículo genérico. Todo veículo vai ter que ter essas características dentro do nosso universo. Então, a gente vai começar a criar esse código. Vou começar uma classe nova. Então, vamos começar uma classe Java nova. Vou salvar essa daqui já. Arquivos fonte. Vou iniciar aqui uma pastinha nova. Dentro dessa pastinha nova, vamos colocar esse cara aqui. Vou chamar ele de veículo. Tá lá, veículo. Maravilha, a gente já salvou lá o veículo, tá lá dentro, a gente vai começar a tratar, criar, né, essa classe daqui, que vai ter aquelas características em comum. Então, a gente sabe que vai ter construtor, então já vou deixar aqui um construtor prontinho. Por enquanto, não tem nada. Isso daqui é a nossa classe veículo. Nossa classe veículo ela tem algumas características. Quais são as características que tem na nossa classe veículo? Vamos lá. Ela tem placa, marca, modelo. Então, vamos lá. Placa, marca. Vamos começar a registrar isso aqui. Tem placa, marca, modelo, ano, valor do quilômetro rodado, quilômetro inicial, quilômetro final. Beleza, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas ali estão registradas. A gente agora vai começar a trabalhar em cima disso daqui. Vamos começar a registrar. A gente pode fazer algumas validações, né? E como eu falei para vocês, é interessante a gente encapsular os nossos atributos, mesmo que a gente não coloque regras de validação, porque quando a gente colocar, ou se, né, na condicional, se a gente precisar, ele já está com o método, eu não preciso modificar a programação. Então, é interessante já deixar encapsulado por conta disso. Então, private, isso aqui é uma string, placa. Private string, marca. A gente tem lá private, esse cara aqui é double, modelo. Private int ano. Private double, valor do KM rodado. Private int KM inicial. Private int KM final. Tá lá, beleza. A gente pode dar alguns valores iniciais, né, para não ficar, né,
null, null, 0, 0, 0, 0 e 0. Né? Eu vou dar aqui alguns valores iniciais. Então, beleza. Começando lá, vou colocar aqui this.placa recebe A, B, C, 1, 2, 3, 4. This.marca recebe Volkswagen. É porque é o menor para escrever. This.modelo recebe 1.0. Ano recebe 2021. Valor do KM rodado, vou colocar aqui R$10 o KM. KM inicial, vou colocar aqui o KM inicial 1000. KM final, só para que a gente já possa ter valor para calcular, eu vou colocar 1100. Então, ele já fica com alguns valores. Quando a gente for brincar, ele já vai conseguir calcular por conta desses 3 estarem preenchidos, né? Vamos iniciar o processo de criação, né? Então, eu sei que tem várias IDEs que já criam os métodos set e get. Eu acho importante a IDE ser produtiva quando ela tem que ser produtiva. Quando a gente ainda precisa estar assentando o conhecimento, lembrando do detalhe do que é cada coisa, eu acho legal escrever. Por isso eu vou escrever, então. Então, vamos começar lá com public void set placa. A gente vai passar uma string que representa a placa. Agora, a gente vai falar que this.placa recebe placa. Não vou colocar nenhuma validação, fazer nada tão bonito agora, que não é o foco, não é o objetivo, né? Então, o objetivo, nesse momento, é a gente criar o método, né, para entrar com o valor, o método para tirar o valor, para mostrar o valor, o get, e aí depois a gente pensa se a gente vai fazer validação. O objetivo é a herança, não é mais criar as validações, né? Então, vamos só pular essa etapa aqui. Public void set marca. A gente vai passar aqui uma string chamada marca. A gente vai colocar aqui que this.marca recebe marca. Public modelo, né? Void set modelo. Modelo é double. Modelo. This.modelo recebe modelo. Public void set ano, int ano, this.ano recebe ano. Public void set valor KM rodado. É double valor KM rodado. This.valor KM rodado recebe valor KM rodado. Public void set KM inicial. KM inicial. Int KM inicial. This.km inicial recebe KM inicial.
public void set km final, int km final. This.km final recebe km final. Maravilha, a gente fez todos os métodos set. Vamos fazer os métodos get. Public, o primeiro é placa, placa é do tipo string, então retorna string, public string, get placa, return placa. Depois, o segundo é marca, que também é string, get marca, retorna marca. Public, modelo é double, get modelo, return modelo. Public, depois é modelo ano. Ano é int, get ano, return ano. Public double, get valor km rodado, return valor do km rodado. Public int get km inicial, return km inicial. E último, public int get km final, return km final. Maravilha, a gente fez então todos os métodos set, todos os métodos get. Tem um método a mais, a gente fez o construtor set get, falta o calcula valor de locação, né? Que é um método que calcula o valor de locação. Então a gente já pode fazer o calcula valor de locação aqui, né? Public calcula valor de locação, retorna um double, né? Porque é a multiplicação de doubles. Calcula valor locação. Esse método daqui vai fazer um return e vai multiplicar o km final menos o km inicial. Isso daqui multiplicado pelo valor do km rodado. É isso daí que é o cálculo, né? É a diferença, os quilômetros rodados vezes o valor do km. Então, beleza, a gente já tem aqui o nosso cálculo do valor da locação. Compilando, beleza, compilação concluída com sucesso, está funcional. Vamos testar esse cara daqui antes da gente ir para frente, né? Então, vale a pena a gente testar isso daqui. Fazer um teste rápido. Usa veículo. Só para a gente verificar se tudo está funcionando de acordo, né? Eu quero criar, então, um veículo igual a um novo veículo. Tá aí. Se eu quiser imprimir algumas informações, né, para a gente poder ver, system.out.println
placa, a gente pode pegar e falar veículo.get placa. Como a gente colocou alguns valores já, né, lá dentro, ele deve conseguir fazer isso aqui numa boa. Se tudo estiver certo, compilando, executando, a gente já tem a placa ABC 1, 2, 3, 4. Então, beleza, realmente a nossa placa que a gente colocou lá, placa padrão, está sendo inserida, está tudo bonitinho. A gente pode continuar imprimindo, né, uma marca. E vamos imprimir informações aqui. Eu quero valor do aluguel. Calcula valor de locação. Só para a gente ver, né? Compilou, executou. Dá para ver que ele mostrou que o valor de locação foi 1.000. E aí, vamos ver se está certo, né? Porque eu coloquei o KM inicial em 1.000, o final em 1.100. Então, dá 100 a diferença entre eles. O valor de locação é 10. 10 vezes 100, 1.000. Beleza, realmente está calculando bonitinho. Então, a gente consegue fazer o cálculo certinho. Para que a gente possa ter certeza, né? Só para mostrar, vou colocar aqui a impressão do KM inicial. KM final. E o valor do KM rodado. Valor do KM, para ver se o cálculo está certo, né? Só para a gente ficar aí com informações que provem que a gente fez tudo direitinho, né? Tá lá 1.000, 1.100, a diferença é 100, 100 vezes 10, 1.000, beleza. Se eu modificar, por exemplo, colocar aqui o veículo, ponto, 7 km final, se eu colocar aqui o valor, colocar 1.001, 1.001, ele tem que dar 10 ali de valor, né? Compilou, rodou, olha lá que legal, deu 10 de valor. Então, ele tem 1 quilômetro rodado, vezes R$10, deu R$10 o valor da locação. É isso daí. Então, a gente conseguiu montar um veículo. O próximo passo, que a gente testou e verificou, a gente criou a nossa classe que identifica um veículo, né? E ela está toda bonitinha, separada. Então, a gente tem todos os atributos comuns, a gente vai dar continuidade na nossa brincadeira. A gente entende, então, que essa classe veículo, ela vai representar qualquer veículo padrão, né? É um veículo padrãozão. Mas só que eu tenho um veículo que é do tipo passeio e um veículo que é do tipo carga. O veículo do tipo passeio, ele tem mais duas características que eu preciso adicionar. Então, eu tenho a característica ar-condicionado e eu tenho a característica número de portas. E aí eu tenho que fazer o método set, o método get para cada um desses atributos novos, e além disso, eu tenho lá, né, o construtor dele. Vamos ver o que acontece quando eu faço algo desse tipo daqui. Então, eu vou criar agora uma classe para representar um veículo do tipo passeio. Então, vou salvar isso daqui, chamar de passeio, para simplificar, né? Salvar tudo na mesma pastinha, passeio. Aumentar. E isso daqui é a nossa classe passeio. Só que ela tem dois atributos a mais. O primeiro é ar condicionado, o segundo é
quantidade de portas. Tem lá portas. O primeiro ar-condicionado é para dizer se o veículo tem ou se o veículo não tem. Um bom atributo para a gente utilizar é o atributo booleano, né? Por exemplo, ar-condicionado true, quer dizer então que tem ar-condicionado. Ar-condicionado falso, quer dizer então que não tem ar-condicionado. Então eu posso colocar aqui um private, boolean, ar-condicionado. O outro é um valor inteiro, né, para dizer a quantidade de portas. Então, private, int, quantidade de portas. Vou dizer que this.ar-condicionado, por padrão, eu vou colocar como falso, que não tem ar-condicionado, é mais comum não ter. Vou colocar carros mais simples, né? Portas, this.portas, vai colocar aqui 2 portas. Um carro padrão com 2 portas. Vou fazer o método set e o método get. Public, agora void set ar condicionado boolean ar condicionado. This.ar condicionado recebe ar condicionado. Novamente, eu não estou fazendo validações de nada, simplesmente mandando bala aqui. Public void set portas int quantidade de portas, né? This.portas recebe portas. Maravilha, vamos fazer agora os gets. Então, a gente já fez o set, vamos fazer o get. Public, o primeiro retorna boolean. Boolean. Aí lembra que quando o atributo é booleano, a gente pode utilizar get, is ou has, né? Como prefixo. Então, get, is ou has. Normalmente, is ou has. Então, eu quero verificar se tem. Então, eu posso colocar aqui has ar-condicionado. Return ar-condicionado. Fazer agora int get. Professor, e o usa quando mesmo? Oi, desculpa? Eu não O ouvi. is a gente usa. O is é para verificar se é alguma coisa. Por exemplo, E o resto você tem. se tem. É literalmente a tradução. O is Ah, são, né? E o has tem, está, né? Você pode ver lá o is. é só verdadeiro ou falso, ele vai verificar se tem o quê? Se tem ar-condicionado, sim ou Se não. tem sim ou não, ou se é sim ou não. Entendi. Exatamente. O Boolean dá essa interpretação. Tanto é legal a gente começar a utilizar isso daqui no lugar do get, é só nomenclatura, né? É só a forma de nomear. Porque quando você for pesquisar e você encontrar um método is alguma coisa, você sabe que esse método is alguma coisa te retorna verdadeiro ou falso. Se você encontrar has alguma coisa, sabe que esse método has, ele vai te retornar verdadeiro ou falso. Você sabe que está ligado a um booleano isso daí. Então já fica na cabeça que is ou has, o retorno é booleano. Então, ou é true ou é falso que eu vou ter de resposta da chamada desse método, né? Então, eu chamando has ar-condicionado, ou ele vai me retornar true, tem ar-condicionado, ou ele vai me retornar falso, não tem ar-condicionado. São as duas possibilidades que a gente vai ter aqui. Que só é aplicável, né, quando é booleano. Quando não é booleano, aí a gente fica só com get. Aí não tem escapatória. Entendeu, Gabriel? Completamente. E aí, a gente fechou então, olha só. Has, ar-condicionado. Get, portas. Se eu compilar esse cara daqui, compilou, tá tudo certo, funcionando. Vou criar uma classe para testar. É óbvio que eu ia criar uma classe para usar essa daqui. Usa passeio.
Olha lá, usa passeio. Limpar isso daqui. E agora, vou criar um veículo do tipo passeio, né? E aí, só para a gente entender, vou copiar parecido com isso daqui, né? E aonde é veículo, vou trocar por passeio. Aonde é veículo, Ctrl H, vou substituir por passeio. Beleza. E aí, se eu compilo isso daqui, ele dá um monte de erro. Mas ele dá um monte de erro, ele dá um monte de erro. Erro. Deu 7 erros. E realmente tinha que dar erro, porque eu falei que passeio é uma especialização do meu veículo. Só que em nenhum momento, na hora que a gente estava escrevendo o nosso código do veículo tipo passeio, a gente disse isso. Então eu tenho que voltar aqui na classe do veículo do tipo passeio e falar que ela é uma extensão, né? Ela é uma especialização da classe veículo. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque são muitos comandos, né? E aí pode se perder no meio do caminho. Então, para que eu transforme essa classe em uma classe filha, uma subclasse da classe veículo, eu preciso dizer que ela é uma extensão de veículo. Então, extended veículo. Acabou. Viu? Eu disse que era complicado. Extended veículo. Acabou. Nossa, espera aí que eu me perdi aqui, vou de novo. Literalmente é isso daqui. A gente tem que dizer, então, que passeio é uma extensão de veículo. E olha só, eu só coloquei isso aqui. Precisa salvar e compilar, né? Salvado, compilado. Se eu executar esse cara agora, olha só que legal. Vou compilar. Sucesso, compilação concluída com sucesso. Somente porque eu fui lá na minha classe passeio, estendi ela de veículo. Mas é só isso? Não. Você não percebeu que, na verdade, o passeio, ele está chamando todos os métodos existentes em veículo? Olha lá, um veículo do tipo passeio, eu estou chamando o set km final. Ele não existe aqui dentro, olha lá. Eu só tenho 2 sets. O que indica é que esse extended, ele vai ter toda a estrutura existente em veículo. E o veículo, sim, tem lá o set km final. Olha lá, ele tem o método set km final. Dentro de veículo, set km final. Simplesmente porque eu disse que passeio é uma extensão de veículo, é uma especialização, é uma herança, né? Ele está herdando, passeio herda, todas as características de veículo. Isso inclui todos os atributos, todos os métodos. Então, ele herda tudo isso daí. Olha que legal que a gente precisa. Existe um processo que é muito importante. Quando a gente faz essa chamada daqui, então vamos focar na hora que a gente cria um objeto. A gente coloca classe, nome do objeto, recebe, o operador new, um novo, e aí a gente chama o construtor da classe. Quando a gente chamou o construtor da classe, então quando a gente deu o new passeio, ele veio aqui em passeio e executou o construtor da classe passeio. Só que em nenhum momento ele chamou o construtor da classe veículo. E a gente precisa chamar o construtor da classe veículo para que ele construa. Obviamente vai funcionar, porque se você não chama, ele chama por debaixo dos panos, mas é importante que você saiba e que você chame quando é necessário. Então, o primeiro comando que você deve de colocar dentro da classe passeio, que vai torná-la, né, filha de veículo, é extended veículo. O segundo comando que você precisa colocar é dentro do construtor. Dentro do construtor, você vai colocar isso daqui. Super, abre e fecha, ponto e vírgula. Por que que eu estou chamando de super? Super é de superclasse. Eu estou chamando o construtor da superclasse. Então, aqui indica a superclasse,
Aqui indica o construtor da superclasse. Ele vai estar chamando, então, esse cara. Por que que é abre e fecha parênteses? Porque esse cara é abre e fecha parênteses também. Se aqui tivesse, por exemplo, int, um número qualquer, um atributo de entrada, um parâmetro de entrada inteiro, eu teria que passar aqui dentro um valor inteiro. Né? Eu teria que colocar, sei lá, 4. Teria que entrar, ter um valor inteiro aqui. Como lá não tem, aqui o original não tem isso daqui, não tem, é abre e fecha parênteses, só atualizando isso aqui. Esse cara daqui não tem também. É exatamente o método construtor da superclasse. Feito isso daí, a gente fez, então, o extended, que indica de quem ela estende, de quem ela herda as características. Então, passeio herda as características de veículo. Quando eu chamar o construtor da minha classe, ele vai chamar, primeiramente, o construtor da superclasse. Então, vamos rever este processo. Quando eu crio um objeto do tipo passeio, então, estou criando um objeto do tipo passeio igual a um novo, e ele chama o método construtor dessa classe. Quando ele chamou o método construtor dessa classe, ele veio aqui e caiu aqui no método construtor. Primeira coisa, chamou o método construtor da superclasse. Se é super, ele vai procurar o construtor dessa classe daqui de cima. Vai cair aqui e vai executar exatamente o construtor. Ele vai alocar em memória todos esses atributos com seus espaços bonitinhos. Terminou, ele vai retornar para cá. Aí sim, ele complementa colocando os espaços de memória alocados aí para os atributos novos dessa classe. No final, seria como se a gente tivesse algo assim, né? Seria como se eu tivesse feito isso daqui. Né? Esse super daqui, ele faz exatamente isso daqui. Ele coloca junto, né? Ele vem e adiciona isso, só que de forma modular. Então, ele não está aqui dentro, mas é como se fosse isso daí. Ele vai deixar todos esses atributos. No final, eu tenho, então, não mais 7 atributos, mas eu tenho 9 atributos. Né? Não é somente 2 e não é somente 7. É a junção dos 2 da classe passeio, mais os 7 da classe veículo. E aí a gente tem todos os atributos. Tanto é que a gente consegue acessar todos eles, né, lá da classe. A gente não usou nessa aqui só por brincadeira, não usei nenhum de passeio, mas normal, poderia imprimir aqui qualquer um de passeio. A gente continua conversando sobre isso daqui na próxima aula, que vai ser depois do feriado, na próxima quarta. Então, daqui a uma semana, a gente se encontra novamente. Professor, só uma pergunta. Pergunte, Nice. Só roda perfeitamente se todos os arquivos estiverem na mesma raiz. Sim, porque a gente não está criando ainda dentro de pacotes. Porque senão você pode importar o pacote, e aí você importou o pacote e você consegue usar. Chique. Joia, professor. Beleza, obrigada. Imagina!